Oração de Santa Rita de Cássia para hoje, sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, coloco diante de ti as inseguranças que habitam meu coração, aquelas que surgem quando o caminho parece incerto e quando as decisões da vida se tornam pesadas demais para serem carregadas sozinha. Intercede por mim nos momentos em que sinto medo de errar, receio do futuro e dúvidas sobre minha própria capacidade de seguir adiante com serenidade, pedindo a Deus que me conceda confiança interior e clareza espiritual para não me perder no meio das incertezas. Santa Rita, tu conheces profundamente as fragilidades humanas, pois também atravessaste caminhos marcados por desafios, escolhas difíceis e situações que exigiram abandono confiante em Deus. Intercede para que eu aprenda a não permitir que o medo governe meus pensamentos nem determine minhas atitudes, mas que eu encontre dentro de mim uma fé firme, capaz de sustentar meus passos, mesmo quando não enxergo claramente a direção a seguir. Apresenta ao Senhor, Santa Rita de Cássia, minhas dúvidas silenciosas, aquelas que guardo no íntimo e que muitas vezes me acompanham durante o dia e a noite. Intercede para que essas inseguranças não se transformem em ansiedade, nem em paralisação, mas que sejam transformadas em oração, em confiança renovada e em entrega consciente à vontade de Deus. Santa Rita, intercede por mim quando o coração se sente pequeno diante das exigências da vida. Quando sinto que os desafios são maiores do que minhas forças e quando o peso das responsabilidades parece excessivo. Ajuda-me a lembrar que não caminho sozinha, que Deus sustenta cada passo e que Ele não abandona aqueles que confiam, mesmo quando se sentem frágeis e inseguros. Tu que foste fiel mesmo nos momentos de maior provação, ensina-me, Santa Rita de Cássia, a cultivar uma confiança que não depende das circunstâncias favoráveis, mas que nasce da certeza de que Deus age também nos tempos de espera, silêncio e aparente fragilidade. Intercede para que eu não busque segurança apenas em certezas humanas, mas que aprenda a descansar no cuidado divino que nunca falha. Santa Rita, apresenta a Deus meus medos relacionados ao futuro, as decisões que preciso tomar, as mudanças que se aproximam e as situações que não posso controlar. Intercede para que eu não viva refém do amanhã, mas aprenda a viver este dia com serenidade, fazendo o que está ao meu alcance e confiando que Deus conduzirá tudo com sabedoria e amor. Intercede por mim, Santa Rita de Cássia, quando a insegurança me leva a duvidar do meu valor, da minha importância e do meu lugar no mundo. Ajuda-me a reconhecer que sou amada por Deus, que minha vida tem sentido e que minhas fragilidades não me diminuem, mas me aproximam da graça divina que age justamente onde sou mais fraca. Santa Rita, nos momentos em que a insegurança me leva a comparar minha caminhada com a dos outros, intercede para que eu não perca a paz nem a gratidão pelo caminho que Deus traça para mim. Ensina-me a respeitar meu ritmo, minhas etapas e minhas próprias conquistas, confiando que cada história é conduzida por Deus de forma única e amorosa. Apresenta ao Senhor, Santa Rita de Cássia, minhas inseguranças emocionais, espirituais e afetivas. Intercede para que eu não me feche por medo de sofrer, nem me afaste por receio de me machucar, mas que eu tenha um coração confiante, capaz de amar, acolher e se entregar com prudência e fé. Santa Rita, quando a insegurança se transforma em inquietação interior, em pensamentos repetitivos ou em perda da tranquilidade, intercede para que eu encontre descanso na oração, silêncio na alma e serenidade no coração. Que eu aprenda a confiar mais em Deus do que nos meus próprios medos e limitações. Intercede por mim, Santa Rita de Cássia, para que a confiança se torne uma escolha diária, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a fé parece pequena. Que eu não desista, não retroceda e não permita que o medo paralise meus passos, mas que eu siga com coragem humilde, sustentada pela graça de Deus. Santa Rita de Cássia, entrego-te minhas inseguranças, meus medos e minhas dúvidas.
Apresenta tudo isso a Deus e pede por mim a graça de uma confiança profunda, serena e constante, capaz de sustentar meu coração em todos os momentos e de conduzir minha vida segundo a vontade divina, mesmo quando o caminho exige fé sem garantias visíveis. Santa Rita de Cássia, coloco diante de ti todas as preocupações que ocupam minha mente e que muitas vezes me impedem de viver com leveza e serenidade. São pensamentos que retornam repetidamente, inquietações que não me abandonam e responsabilidades que parecem nunca diminuir, fazendo com que meu coração viva em constante alerta, mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. Intercede por mim, Santa Rita, quando minha mente se cansa de pensar, planejar, prever e tentar controlar situações que fogem completamente do meu alcance. Ajuda-me a reconhecer que nem tudo depende de mim, que nem todas as respostas precisam ser imediatas e que Deus age mesmo quando não estou compreendendo claramente o que Ele está realizando em minha vida. Santa Rita de Cássia, apresenta a Deus minhas preocupações com o futuro, com a saúde, com a família, com as decisões que preciso tomar e com aquilo que temo perder. Intercede para que essas inquietações não se transformem em ansiedade constante, nem roubem minha paz interior, mas sejam transformadas em confiança, oração e abandono sereno nas mãos do Senhor. Tu conheces, Santa Rita, o peso de carregar responsabilidades por longos períodos, o desgaste emocional de sustentar situações difíceis e o silêncio interior de quem continua firme mesmo sem alívio imediato. Intercede para que eu não permita que a preocupação me torne dura, impaciente ou fechada, mas que eu aprenda a lidar com ela de forma mais confiante e equilibrada. Santa Rita de Cássia, quando minha mente não descansa, quando os pensamentos se acumulam e quando sinto dificuldade até mesmo para rezar com tranquilidade, intercede por mim. Ajuda-me a silenciar interiormente, a confiar mais profundamente e a lembrar que Deus conhece cada detalhe da minha vida antes mesmo que eu consiga expressá-lo em palavras. Intercede por mim, Santa Rita, quando as preocupações me fazem perder o sono, quando o descanso se torna difícil e quando o coração permanece inquieto, mesmo nos momentos de pausa. Que eu encontre em Deus o repouso verdadeiro, aquele que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que Ele sustenta tudo com amor e fidelidade. Santa Rita de Cássia, ensina-me a entregar uma preocupação de cada vez, sem acumular pesos desnecessários, sem viver antecipando dores que talvez nunca aconteçam. Intercede para que eu aprenda a viver este dia com atenção, responsabilidade e confiança, sem permitir que o amanhã me roube a paz do presente. Apresenta ao Senhor, Santa Rita, as preocupações que carrego em silêncio, aquelas que não compartilho com ninguém por medo de incomodar ou de parecer fraca. Intercede para que eu compreenda que confiar também é reconhecer limites e que Deus acolhe até mesmo aquilo que não consigo explicar ou resolver. Santa Rita de Cássia, quando as preocupações me fazem duvidar, reclamar ou perder a esperança, intercede para que eu volte meu olhar para Deus com mais fé. Que eu não permita que os problemas ocupem mais espaço em mim do que a confiança na providência divina que nunca falha. Intercede por mim, Santa Rita, para que minha mente seja iluminada pela paz, pela clareza e pela serenidade. Que eu saiba distinguir aquilo que posso resolver daquilo que preciso simplesmente confiar, e que eu não carregue sozinha fardos que Deus deseja aliviar. Santa Rita de Cássia, ajuda-me a transformar cada preocupação em oração silenciosa, cada inquietação em entrega e cada medo em confiança renovada. Que minha mente não seja um lugar de angústia constante, mas um espaço de diálogo com Deus, onde eu encontro direção, consolo e força interior. Santa Rita, entrego-te agora todas as minhas preocupações, grandes e pequenas, visíveis e ocultas. Apresenta tudo isso a Deus e pede por mim a graça de uma mente serena, de um coração confiante e de uma fé que me sustente diariamente, mesmo quando as circunstâncias parecem exigir mais do que posso oferecer. Santa Rita de Cássia,
coloco diante de ti as feridas antigas que ainda habitam meu coração. Aquelas marcas deixadas por palavras duras, escolhas difíceis, perdas dolorosas e situações que não consegui compreender ou superar plenamente. Intercede por mim para que essas lembranças não continuem influenciando minhas atitudes, meus relacionamentos e minha forma de olhar para mim mesma e para a vida. Tu conheces, Santa Rita, as dores que atravessam o tempo, aquelas que não desaparecem simplesmente com os anos, mas que permanecem guardadas no íntimo, reaparecendo em momentos de fragilidade, silêncio ou solidão. Intercede para que eu tenha coragem de olhar para essas feridas com fé, sem medo, confiando que Deus pode tocar exatamente onde ainda dói. Santa Rita de Cássia, apresenta a Deus minhas feridas emocionais, espirituais e afetivas, aquelas que muitas vezes escondo até de mim mesma. Intercede para que eu não negue essas dores, nem me acostume a conviver com elas de forma resignada, mas que eu permita que a graça divina entre profundamente na minha história, trazendo cura, libertação e paz. Intercede por mim, Santa Rita, quando as feridas do passado se transformam em desconfiança, medo de amar, dificuldade de confiar ou sensação de insegurança constante. Ajuda-me a não permitir que experiências dolorosas definam meu futuro, mas que elas se tornem parte de um caminho de amadurecimento, fortalecimento e fé mais profunda. Santa Rita de Cássia, quando lembranças antigas despertam tristeza, culpa ou arrependimento, intercede para que eu encontre misericórdia e acolhimento em Deus. Que eu não permaneça presa ao que já passou, mas aprenda a perdoar, a me perdoar e a seguir adiante com um coração mais leve e confiante. Tu que viveste situações de grande sofrimento e perseveraste na fé, mesmo diante de dores profundas, ensina-me, Santa Rita, a transformar minhas feridas em fonte de compaixão, sensibilidade e empatia. Intercede para que eu não me feche por causa da dor, mas permita que Deus faça de mim alguém mais humana, mais acolhedora e mais próxima dos que sofrem. Santa Rita de Cássia, apresenta ao Senhor as feridas que ainda sangram em silêncio, aquelas que não foram reconhecidas, compreendidas ou validadas. Intercede para que eu encontre em Deus o acolhimento que talvez não tenha recebido dos outros, e que essa experiência de amor divino restaure minha dignidade e minha autoestima. Intercede por mim, Santa Rita, quando o passado insiste em retornar em forma de pensamentos repetitivos, sentimentos confusos ou tristeza inesperada. Ajuda-me a ancorar minha vida no presente, confiando que Deus age agora, neste momento, oferecendo novas possibilidades, novos caminhos e novas formas de viver com mais liberdade interior. Santa Rita de Cássia, ensina-me a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a cura parece lenta ou imperceptível. Intercede para que eu não desanime, não me cobre excessivamente e não perca a esperança, mas permaneça aberta ao processo de restauração que Deus realiza com delicadeza e fidelidade. Apresenta ao Senhor, Santa Rita, as feridas causadas por relações difíceis, decepções, traições ou abandonos. Intercede para que eu não carregue rancor nem ressentimento, mas permita que Deus transforme essas experiências em aprendizado, fortalecimento interior e capacidade de amar com mais maturidade. Santa Rita de Cássia. Quando sinto medo de revisitar dores antigas, intercede para que eu confie que Deus não me expõe à dor sem propósito, mas deseja curar, restaurar e libertar. Que eu caminhe com fé, sabendo que Ele não permite feridas sem oferecer também a graça necessária para atravessá-las. Santa Rita, entrego-te minhas feridas, minhas dores e tudo aquilo que ainda precisa de cura. Apresenta tudo isso a Deus e pede por mim a graça de um coração restaurado, livre do peso do passado e aberto a viver com esperança, confiança e paz interior, mesmo carregando a própria história com fé e dignidade. Santa Rita de Cássia, coloco diante de ti o desejo sincero de perseverar, mesmo quando a caminhada se torna longa, cansativa e cheia de desafios que não escolhi enfrentar.
Intercede por mim para que eu não desista do amor, da fé e da esperança quando os resultados demoram a aparecer e quando o coração se sente desgastado pela espera constante. Tu conheces profundamente, Santa Rita, o significado de perseverar em silêncio, de continuar firme mesmo sem sinais imediatos de mudança, de sustentar a fé quando tudo parece contradizer aquilo que se espera. Intercede para que eu aprenda a permanecer fiel aos valores que carrego, mesmo quando o ambiente ao meu redor parece indiferente ou hostil. Santa Rita de Cássia, apresenta a Deus minhas tentações de desistir, de recuar, de abandonar aquilo que exige esforço, paciência e maturidade. Intercede para que eu encontre força interior para continuar amando quando é difícil, confiando quando é incerto e esperando quando tudo parece estagnado. Intercede por mim, Santa Rita, quando a perseverança se torna pesada demais, quando o cansaço emocional enfraquece minha disposição e quando a vontade de desistir se disfarça de conformismo. Ajuda-me a distinguir entre aceitar com sabedoria e desistir por medo ou desgaste excessivo. Santa Rita de Cássia, ensina-me a perseverar sem endurecer o coração, sem perder a ternura e sem permitir que as dificuldades me tornem fria ou distante. Intercede para que eu continue cultivando o amor, mesmo quando não recebo na mesma medida, e a fé, mesmo quando as respostas não chegam como espero. Tu, que viveste a perseverança como caminho espiritual profundo, ensina-me, Santa Rita, a compreender que perseverar não é suportar passivamente, mas escolher diariamente confiar, amar e permanecer fiel ao que Deus me chama a viver. Intercede para que eu encontre sentido mesmo nos esforços silenciosos e nas pequenas fidelidades do dia a dia. Santa Rita de Cássia, quando a esperança se enfraquece diante de repetidas decepções, intercede para que eu não perca a confiança em Deus nem em mim mesma. Ajuda-me a lembrar que a esperança cristã não se baseia apenas em resultados visíveis, mas na certeza de que Deus age também no invisível. Intercede por mim, Santa Rita, para que eu persevere nos relacionamentos, nos compromissos assumidos, na oração diária e na busca por uma vida mais alinhada com os valores do Evangelho. Que eu não me desvie por comodidade, medo ou cansaço, mas siga firme, mesmo quando o caminho exige sacrifício e paciência. Santa Rita de Cássia, apresenta ao Senhor minhas lutas constantes, aquelas que parecem não ter fim, e intercede para que eu receba a graça da constância interior. Que eu não me deixe dominar pela frustração nem pela sensação de estagnação, mas confie que cada passo, por menor que pareça, tem valor diante de Deus. Intercede por mim, Santa Rita, quando a perseverança me leva ao limite das minhas forças. Ajuda-me a reconhecer quando preciso descansar, pedir ajuda e confiar mais profundamente, sem confundir, perseverar com sobrecarregar-me além do que posso suportar. Santa Rita de Cássia, ensina-me a perseverar com serenidade, sem ansiedade excessiva, sem cobranças desmedidas e sem perder a alegria interior. Que eu aprenda a caminhar com firmeza e leveza, confiando que Deus conduz cada etapa com sabedoria e amor. Santa Rita, entrego-te minha disposição de perseverar, minhas dificuldades e minhas fragilidades. Apresenta tudo isso a Deus e pede por mim a graça de permanecer fiel, confiante e esperançosa, mesmo quando o caminho exige paciência prolongada e fé constante. Santa Rita de Cássia, coloco sob tua intercessão toda a minha vida e tudo aquilo que me foi confiado, especialmente minha família, minhas relações e os vínculos que sustentam meu dia a dia. Intercede por nós para que sejamos guardados espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, protegidos de divisões, mal-entendidos, palavras duras e atitudes impensadas que tantas vezes ferem o amor e enfraquecem os laços. Tu conheces, Santa Rita, as dificuldades que surgem dentro dos lares, as tensões silenciosas, os conflitos não resolvidos e as dores que se acumulam ao longo do tempo quando falta diálogo, compreensão e paciência. Intercede para que a presença de Deus habite nossas casas, trazendo serenidade aos ambientes,
respeito às diferenças e disposição sincera para o perdão e a reconciliação. Santa Rita de Cássia, apresenta a Deus cada membro da minha família, com suas histórias, fragilidades, lutas e necessidades particulares. Intercede para que todos sejam envolvidos por proteção divina, para que o mal não encontre espaço em nossos pensamentos, palavras ou atitudes, e para que sejamos fortalecidos na fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades que parecem nos afastar uns dos outros. Intercede por mim, Santa Rita, nas relações que exigem mais paciência, mais escuta e mais compreensão do que consigo oferecer sozinha. Ajuda-me a não reagir com impulsividade, a não alimentar ressentimentos e a não permitir que pequenas feridas se transformem em distanciamentos profundos que fragilizam os vínculos construídos ao longo da vida. Santa Rita de Cássia, protege minhas relações afetivas, familiares e sociais, afastando influências negativas, invejas, incompreensões e tudo aquilo que gera divisão e desarmonia. Intercede para que haja verdade nas palavras, respeito nos gestos e maturidade nas decisões, para que os relacionamentos sejam fonte de crescimento e não de sofrimento constante. Tu que foste instrumento de reconciliação e paciência em contextos difíceis, ensina-me, Santa Rita, a ser presença de paz dentro da minha família e nos ambientes em que convivo. Intercede para que eu saiba escolher o silêncio quando necessário, a palavra certa no momento oportuno e a atitude que constrói, mesmo quando é mais fácil se fechar ou se afastar. Santa Rita de Cássia, apresenta ao Senhor as famílias feridas, divididas ou enfraquecidas pela falta de diálogo, pelo peso das mágoas antigas ou pelas dificuldades do cotidiano. Intercede para que o amor seja restaurado, a confiança seja reconstruída e a fé volte a ocupar um lugar central nos lares que precisam de esperança e renovação. Intercede por mim, Santa Rita, quando sinto medo de perder vínculos importantes, quando enfrento afastamentos dolorosos ou quando percebo mudanças que me causam insegurança. Ajuda-me a confiar que Deus cuida de cada relação com sabedoria e que nada do que é verdadeiro se perde quando é colocado sob sua proteção. Santa Rita de Cássia, protege também minhas relações de amizade, trabalho e convivência diária. Intercede para que eu seja preservada de conflitos desnecessários, injustiças e ambientes que desgastam emocionalmente, e para que eu saiba estabelecer limites saudáveis sem perder a caridade e o respeito pelo outro. Intercede por mim, Santa Rita, para que eu não carregue sozinha o peso de manter tudo em equilíbrio, mas confie que Deus age nos corações, transforma situações e conduz relações segundo sua vontade. Que eu não tente controlar o que não me pertence, mas faça a minha parte com amor, responsabilidade e fé. Santa Rita de Cássia, ensina-me a confiar que a proteção divina não significa ausência de desafios, mas presença constante de Deus no meio deles. Intercede para que, mesmo diante de conflitos ou dificuldades familiares, eu permaneça firme na fé, sem perder a esperança nem a disposição para o diálogo e a reconciliação. Santa Rita, entrego-te minha vida, minha família e todas as minhas relações. Apresenta tudo isso a Deus e pede por nós a graça da proteção constante, da harmonia possível e de um amor que seja paciente, firme e sustentado pela fé, para que possamos caminhar juntos com mais paz, respeito e confiança. Santa Rita de Cássia, coloco agora em tuas mãos tudo o que foi rezado, tudo o que foi pensado e tudo o que foi sentido ao longo deste dia. Entrego-te minha vida como ela é, com suas forças e fragilidades, com aquilo que compreendo e com aquilo que ainda me causa inquietação, pedindo que apresentes tudo isso a Deus com a ternura de quem conhece profundamente a condição humana. Intercede por mim, Santa Rita, para que eu aprenda a descansar em Deus sem resistência, sem medo e sem necessidade de controlar o que foge às minhas mãos. Ajuda-me a confiar que Ele cuida de cada detalhe da minha vida, mesmo daqueles que me preocupam, me cansam ou me fazem duvidar do caminho que estou trilhando.
Santa Rita de Cássia, apresenta ao Senhor minhas entregas incompletas, minhas confianças vacilantes e minhas tentativas falhas de abandono. Intercede para que eu não me cobre excessivamente por não conseguir confiar plenamente o tempo todo, mas aprenda que a confiança também se constrói aos poucos, no dia a dia, com gestos simples de fé e entrega. Intercede por mim, Santa Rita, quando sinto dificuldade em soltar aquilo que me prende, sejam preocupações, mágoas, expectativas ou medos antigos. Ajuda-me a compreender que o verdadeiro abandono em Deus não é desistir da vida, mas permitir que Ele conduza aquilo que não posso resolver sozinha. Santa Rita de Cássia, ensina-me a terminar este dia com o coração em paz, mesmo que nem tudo tenha sido resolvido, mesmo que existam pendências, dúvidas ou situações abertas. Intercede para que eu confie que Deus continua agindo além do meu esforço, trabalhando silenciosamente em favor daqueles que nele confiam. Apresenta ao Senhor, Santa Rita, minhas intenções mais profundas, meus pedidos mais sinceros e também aqueles desejos que ainda não sei expressar claramente. Intercede para que tudo seja acolhido segundo a vontade divina, que sempre busca o meu bem, mesmo quando não compreendo os caminhos que se abrem ou se fecham. Santa Rita de Cássia, quando o coração se sente cansado de lutar, intercede para que eu encontre repouso em Deus, não como fuga, mas como fonte de renovação interior. Que eu possa descansar sabendo que fiz o que estava ao meu alcance e que Deus completa com sua graça aquilo que não consigo realizar sozinha. Intercede por mim, Santa Rita, para que eu aprenda a viver com menos ansiedade e mais confiança, com menos controle e mais fé, com menos medo e mais esperança. Que minha vida se torne, pouco a pouco, uma expressão sincera de abandono, confiante nas mãos amorosas de Deus. Santa Rita de Cássia, ensina-me a confiar também quando o silêncio de Deus se prolonga, quando as respostas não chegam e quando a espera se torna exigente. Intercede para que eu não interprete o silêncio como ausência, mas como um convite à fé mais madura, à paciência interior e à confiança profunda. Apresenta ao Senhor, Santa Rita, tudo aquilo que hoje não consegui resolver, compreender ou aceitar plenamente. Intercede para que eu não carregue esses pesos durante a noite, mas entregue tudo a Deus com serenidade, permitindo que o descanso seja também um ato de fé. Santa Rita de Cássia, acompanha-me no recolhimento deste dia, guarda meus pensamentos, acalma meu coração e protege minha vida durante a noite. Intercede para que eu desperte renovada, confiante e fortalecida, pronta para continuar caminhando com fé, esperança e amor. Santa Rita, entrego-te definitivamente este dia, esta oração e toda a minha caminhada. Apresenta tudo isso a Deus e pede por mim a graça de viver em abandono confiante, com o coração em paz, sustentado pela fé e envolvido pela certeza de que Deus permanece fiel em todos os momentos da minha vida. Amém.